A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia para a sua meditação. E o versículo de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 1, onde Paulo, na introdução de sua carta, nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. É interessante ao ler essa carta de Paulo aos Romanos, principalmente aqui no primeiro capítulo, quantas vezes Paulo menciona de Deus, coisas de Deus. Nós vamos encontrar só no primeiro capítulo, a mais no capítulo 2, no 3 e assim por diante, mas só no primeiro capítulo nós vamos encontrar 13 coisas de Deus. E eu vou mostrar uma a uma para você nesse primeiro capítulo. No primeiro verso nós temos o Evangelho de Deus. O Evangelho é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele aparece aqui em Romanos como o Evangelho de Deus. Essa é a primeira coisa. No verso 4, Paulo fala declarado Filho de Deus. Aqui nós encontramos agora o Filho de Deus. Não só temos o Evangelho de Deus, mas temos também o Filho de Deus. Quando nós vamos ao verso 7, Paulo diz a todos os que estão em Roma, amados de Deus. Então o Evangelho de Deus vem através do Filho de Deus para os amados de Deus. Eu e você podemos ser amados de Deus, somos objeto do amor de Deus. Ainda no verso 7, Paulo diz, chamados santos, graça e paz de Deus. Encontramos mais duas coisas aqui. A graça de Deus, que se manifestou salvador a todos os homens. E a paz de Deus, que nos traz a reconciliação com Deus. Vamos continuar, verso 10 diz assim: pendido sempre as minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus. A vontade de Deus. Como é importante a vontade de Deus em nossas vidas. Verso 16, Paulo diz, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Aqui o Evangelho é chamado de Cristo. E aí ele diz outra coisa de Deus, pois é o poder de Deus. Ah, como é maravilhoso o poder de Deus que manifesta em nossa vida para nos salvar, nos perdoar. No verso 17, ele diz, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Como é interessante como Paulo vai colocando vontade, poder, justiça, graça, paz, tudo de Deus para nós. A justiça de Deus. Paulo menciona a justiça de Deus no verso 17 e no último verso, verso 32, também fala da justiça de Deus. Então começa com o Evangelho de Deus e no último verso, capítulo 1, a justiça de Deus. Mas Paulo também menciona algumas coisas mais de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Essa ira é sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Os homens que não recebem o amor, a graça de Deus, a paz de Deus, ficam debaixo da ira de Deus. Meu querido, minha querida, que eu e você não estejamos debaixo da ira de Deus, mas sim debaixo da graça maravilhosa do nosso Deus. Uma graça poderosa, uma graça que nos liberta, uma graça que nos transforma, uma graça que nos traz a salvação em Cristo Jesus, não é? Então,
que nós possamos ter essa graça de Deus. Mas Paulo menciona também no verso 23 a glória de Deus. E mudaram a glória de Deus. A glória de Deus, fazendo imagens incorruptíveis, imagens corruptas, né? Mudar a glória do Deus incorruptível. O verso 25 diz também que mudaram a verdade de Deus, a alterar a verdade de Deus. Não é? Muita gente não quer ouvir a verdade de Deus e muda ela em mentira, como diz no verso 25. Mas Paulo também vai mencionar no verso 28 o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Temos que ter conhecimento de Deus. E no verso 30 ele menciona que alguns são aborrecedores de Deus. 13 coisas que nós encontramos. Primeiro, o Evangelho de Deus. Segundo, o Filho de Deus. Terceiro, amados de Deus. Quarto, graça de Deus. Quinto, a paz de Deus. Sexto, a vontade de Deus. Sétimo, o poder de Deus. Oitavo, a justiça. Nono, a ira. 10, a glória de Deus. 11, a verdade de Deus. 12, o conhecimento. E 13, os aborrecedores de Deus. Seja um filho de Deus. Amém?